seu louvor e a sua adoração? Então declare isso para o Senhor hoje. Abra o seu coração, abra a sua boca e glorifique ao Senhor, lembrando-se das coisas maravilhosas que Ele fez na sua vida e na vida daqueles que você conhece, porque o Senhor é bom, porque eterna é sua misericórdia. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir que Ele fale conosco hoje de acordo com a sua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque o Senhor foi tão bom para nós e nos concedeu esta maravilhosa graça de sermos salvos e de podermos estar aqui reunidos com os nossos irmãos para louvar ao Senhor, para prestar o nosso respeito e a nossa adoração ao Senhor. Fomos edificados pelos cânticos que foram entoados, Senhor. Fomos edificados pela lição bíblica que nós estudamos. E agora queremos ser edificados pelo ensinamento que o Senhor nos trará através da Tua palavra. Porque eu, Senhor, me considero apenas um instrumento nas Tuas mãos. Eu não tenho nada para dar para os meus irmãos. É o Teu Espírito Santo que pode guiar, pode orientar e pode falar conosco segundo a Sua vontade. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, fala conosco hoje, Senhor, que eu seja apenas um instrumento usado, para que tanto a minha vida, como a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, sejam edificados na graça e no conhecimento do Senhor. Eu peço isso e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós estaremos dando continuidade à nossa série de mensagens, que nós intitulamos como Entendendo o Evangelho. Como nós já dissemos várias vezes, nós gostamos de repetir, porque isso precisa ficar bem claro, porque infelizmente nós cristãos temos um pouco a mania de esquecer aquilo que é ensinado para nós na igreja. Então é sempre bom estar repetindo o que está se falando. Como dizia o poeta, recordar é viver. Por que é que nós precisamos de uma série onde nós estudamos os ensinamentos de Jesus? Por dois motivos. O primeiro motivo é que não há como eu me chamar cristão se eu não conheço o cristianismo, não é verdade? Se eu, por exemplo, chegar para você e disser que eu sou um médico, você vai entender que eu entendo de medicina, não é verdade? Se eu disser para você que eu sou um mecânico, você vai entender que eu tenho o conhecimento para poder consertar um motor. Se eu disser para você que eu sou um ferreiro, um serralheiro, você vai entender que eu tenho conhecimento para fazer esquadrias. Como é que eu posso dizer que eu sou mecânico se eu não conserto nenhum carro? Como é que eu posso dizer que eu sou um serralheiro se eu não consigo fazer um portão, uma grade ou nada? Como é que eu posso dizer que eu sou um médico se eu não sei tratar a doença de um paciente? Então acontece a mesma coisa conosco. Infelizmente existem muitas, mas muitas pessoas que se chamam cristãs, mas não entendem os fundamentos do cristianismo. Elas se chamam evangélicos, mas elas não entendem os fundamentos do evangelho. E sem entender esses fundamentos, é impossível você ser um cristão. É impossível você agir como um cristão. É impossível você funcionar como um cristão. O segundo motivo é que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com uma grande quantidade de igrejas evangélicas para tentar entender quais eram os temas de mensagens que eram mais divulgados. Quais eram os temas que eram mais pregados nos púlpitos das igrejas? E eles chegaram a uma conclusão interessante, dizendo que apenas em torno de 15% a 17% das mensagens faladas nos púlpitos eram mensagens sobre os ensinamentos de Jesus. Eram mensagens sobre o Evangelho. E nas poucas vezes que o Evangelho era pregado, normalmente as pessoas falavam sobre a parte histórica do Evangelho. Eles falavam sobre onde Jesus andou, os milagres que Jesus fez, mas a quantidade de mensagens que eram preparadas para poder focar o ensino de Jesus e ensinar isso para a igreja é muito pequena. E isso é algo muito preocupante, porque nós dizemos que somos discípulos de Jesus. Para ser discípulo de alguém, você tem que saber o que foi que essa pessoa ensinou. E você tem que saber como você vai aplicar isso na sua vida. Por isso, nós sentimos a necessidade de estarmos preparando uma série de mensagens, onde nós estaremos analisando com mais profundidade os ensinamentos de Jesus e entendendo como é que nós vamos aplicar eles na nossa vida. Porque não basta apenas eu estudar.
A gente tem que entender que Jesus falou de uma cultura diferente da nossa, onde o povo pensava e falava de uma maneira diferente. Então, não basta só eu ler, eu tenho que entender e tenho que saber como é que eu vou aplicar isso na minha vida nos dias de hoje. Daí, a nossa intenção de que com essa mensagem, nós possamos entender a cada mensagem um dos ensinamentos de Jesus e saber como nós aplicamos na vida. Nós temos uma leitura tema da nossa mensagem, que os irmãos já conhecem, nós lemos bastante, e eu gosto muito de repetir para que você possa entender com que tipo de ideia você precisa ouvir o Evangelho. E essa leitura tema, ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 e diante. Com que ideia que eu tenho que ouvir o ensinamento do Evangelho? Jesus diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as põe em prática, eu o comparo com um homem prudente que construiu sua casa sobre uma rocha. Porque desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, mas a casa não caiu, porque ela estava construída sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, eu comparo com um homem insensato, irresponsável, que construiu sua casa em cima da areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua queda. Entenderam o recado de Jesus? Existe uma grande diferença entre aquele que ouve e não pratica, e aquele que ouve e pratica. O ensinamento de Jesus foi dado não apenas para ser ouvido, não apenas para ser apreciado como palavras bonitas de filosofia, mas é algo que precisa ser aplicado na prática nas nossas vidas. E hoje nós vamos estar estudando sobre um princípio muito importante que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que é o princípio da providência. Alguns tempos atrás, nós estivemos analisando outros ensinamentos de Jesus que falavam sobre os nossos compromissos. Nós estivemos estudando sobre a questão da parábola dos 3 servos e dos talentos, nós estivemos estudando sobre a parábola da figueira infrutífera, onde o Senhor fala a respeito das nossas obrigações, dos compromissos que nós assumimos com Ele. Mas espera aí, será que a vida cristã é apenas compromisso, 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 só aquilo que eu tenho que fazer? De acordo com o Senhor Jesus Cristo, não. Quando nós assumimos compromissos com o Senhor também providencia alguns privilégios para nós. Glória a Deus. Quem gosta de privilégio? Todos nós gostamos de privilégios, não é assim? Quando nós assumimos compromissos, sim, o compromisso é sério, o compromisso é pesado, o compromisso ele exige dedicação, mas existem alguns privilégios que foram dedicados para nós por isso. E nós vamos falar sobre um desses privilégios hoje, que é o privilégio do cuidado de Deus, que está sendo expressado por Jesus no Sermão no Monte, e foi registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7 ao 11. Passagem muito conhecida, que nós vamos analisar com um pouco mais de cuidado hoje. Jesus Cristo ensinou o seguinte: peçam e vos será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e lhes será aberto, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e ao que bate, lhe será aberto. Porque qual dentre vocês é o homem ou a mulher, que se o seu filho chegar em você e pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou se o seu filho pedir para você um peixe, vai dar uma cobra para ele? Nenhum de nós, não é? Você que é pai, você que é mãe, se o seu filho chegar para você e falar: mãe, pai, me dá um pão, você vai dar uma pedra para ele? Se o seu filho chegar para você e falar: pai, me dá um doce, você vai lá e vai dar uma cobra venenosa na mão dele? Agora, entenda isso, nós somos maus, não somos? Nós somos pecadores, nós somos cheios de falhas e somos cheios de limitações. E aí Jesus continua dizendo: se vocês, pois, que são pessoas más, são pessoas pecadoras,
sabem dar boas coisas para os seus filhos quando eles pedem, quanto mais o vosso Pai, que é bom, que é santo, que é perfeito, que é amoroso, é maravilhoso, vai dar boas coisas para aqueles que os pedirem. Entenderam a mensagem de Jesus, a ideia que Jesus está passando? Jesus está dizendo com toda clareza que, como ele disse em uma outra passagem, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês podem pedir tudo aquilo que vocês quiserem, e assim vos será feito. A partir do momento em que eu me torno discípulo de Jesus, eu passo a estar debaixo do cuidado de Deus na minha vida. E isso faz diferença? Faz muita diferença. Só que para que esse cuidado aconteça na minha vida, eu preciso obedecer um princípio. E é justamente esse princípio que Jesus está ensinando aqui, que é o princípio da insistência. E por que o princípio da insistência é importante? Olha só, há uns tempos atrás, eu estava fuçando a internet, e eu sempre gosto de vez em quando entrar em sites de ateus, para ver o que eles estão falando, da Bíblia, dos crentes, etc. A gente sempre aprende alguma coisa interessante. E num desses sites, se eu não me engano, o site se chamava Ateus do Brasil, me chamou a minha atenção um artigo que alguém escreveu criticando o hábito de orar. Ele escreveu um artigo onde ele expressava a sua opinião e ele dava as razões de por que orar é uma grande perda de tempo, na opinião dele. E é até interessante que eu até hoje não consegui esquecer o nome do artigo, né? Ele escreveu o artigo e ele colocou o título do artigo assim: Oração, a melhor maneira de não fazer nada, achando que está fazendo alguma coisa. Interessante, né? Porque, para quem está do lado de fora, e olha todo esse negócio, ele vai entender que realmente aquilo ali é uma pura perda de tempo. Mas será que é uma pura perda de tempo mesmo? Se nós analisarmos a palavra do Senhor, por exemplo, e nós vermos o que está escrito em algumas passagens, como, por exemplo, o Salmo de número 13. O salmista, ele estava se expressando aos senhores, no caso Davi, dizendo assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumie os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Então, com essas palavras, a impressão que a gente tem é que essa pessoa está insistindo em pedir, mas ao que parece a sua oração até aquele momento ainda não foi atendida. E muitos de nós também começamos a entender essa questão, porque começamos a viver uma questão parecida, porque quantas vezes nós temos necessidades e parece que Deus está tão distante de nós, não é verdade? E nós temos a nítida impressão de que, como diziam aqueles ateus, nós estamos apenas falando com as paredes quando estamos falando. Mas será que é assim mesmo? Caiu na minha mão uma vez um livro muito interessante, irmãos, onde eu pude conhecer a história de um homem de Deus muito usado pelo Senhor, que se chamava George Miller. Os irmãos que têm costume de ver a história da igreja, principalmente do século XIX, podem saber sobre ele. George Miller, ele ficou muito famoso no mundo inteiro, por ser uma pessoa que ficou conhecida por ser uma espécie de embaixador da fé nos tempos modernos. Mas por que o embaixador da fé? É interessante notar que George Miller tinha um diário. E nesse diário ele fazia uma coisa muito interessante.
quando ele tinha necessidade de pedir alguma coisa para Deus, ele chegava numa página e escrevia: dia tal do mês tal, do ano tal, comecei a pedir tal coisa ao Senhor. E ele continuava orando até que aquela oração era atendida. E quando a oração era atendida, na outra página ele registrava: dia tal do mês tal, do ano tal, a oração que eu fiz pedindo tal coisa foi atendida. E se vocês quiserem notar, existe na Inglaterra até hoje um museu falando sobre a vida dele, sobre a obra dele. E nesse museu eles guardaram o diário. Nesse museu, existe nesse diário pelo mais de 20 mil orações que foram atendidas. Vocês prestaram bem atenção no número? 20 mil orações, onde está registrado o momento onde ele começou a pedir e o momento onde a oração foi atendida. 20 mil vezes ou um pouco mais está registrado nesse diário, ou nos diários que ele tinha, porque ele não escreveu só um, as vezes em que ele pediu algo ao Senhor e ele foi atendido. Ele ficou muito conhecido porque, em um determinado tempo, surgiu uma terrível epidemia de cólera lá na Inglaterra, e uma grande quantidade de adultos morreram, e isso gerou uma grande quantidade de órfãos, de crianças que ficavam nas ruas, que ninguém ligava para elas, e essas crianças, para sobreviver, tinham que sobreviver à base ou de roubos ou de prostituição. E George Miller, com o coração condoído, resolveu fundar um orfanato para abrigar essas crianças, para dar abrigo, comida e ensinar a palavra do Senhor para elas. O problema é que, para montar orfanato, precisa de dinheiro, e muito dinheiro. E naquela época, o governo não tinha um pingo de interesse de ajudar. As pessoas também não tinham um pingo de interesse, porque a história conta claramente, os órfãos eram desprezados por todos. E esse irmão fez um voto com o Senhor, dizendo que iria abrir um orfanato, e ele não iria pedir doações e ofertas para ninguém. Todas as necessidades desse orfanato seriam supridas por Deus. Ele só pediria para Deus as coisas que ele precisasse. E não é que foi isso que aconteceu, irmãos? Esse homem conseguiu construir comprou uma propriedade, construiu um enorme prédio com capacidade para mais de 2.000 pessoas naquela época, abrigou mais de 2.000 crianças, isso eu estou resumindo a história, e ele sustentava essas crianças todos os dias com refeições, ele pagava o estudo para que essas crianças pudessem aprender uma profissão, e eles saíam dali com uma profissão pronta, e com pelo menos uma muda de roupas para poder usar, e ele fazia tudo isso sem pedir um tostão para ninguém. Vocês estão entendendo isso? Para quem não sabe, entra na internet e procura um nome assim, Ashley Down. O prédio existe até hoje. Hoje o prédio não é mais um orfanato, o prédio hoje é uma universidade. Mas o prédio que foi construído, apenas com a bênção do Senhor, existe até hoje. E George Miller é muito famoso na cidade de Bristol, lá na Inglaterra. Até hoje ele é respeitado. Até hoje o exemplo dele serve de exemplo para todo aquele que quer ser cristão. De que Deus realmente atende às orações daquele que está sinceramente querendo fazer a sua vontade. Você sabe o que é comprar um terreno, construir um orfanato para mais de 2.000 crianças e sustentar essas crianças com tudo que elas precisam, sem pedir oferta para ninguém? Eu estou mentindo falando para vocês, porque existia alguém para quem ele pedia. Ele pedia para Deus. Ele ia lá no quarto dele, dobrava os joelhos, expressava as orações, e quando ele menos esperava, todas as necessidades estavam supridas. E ele tem livros contando, ele chegou a registrar em alguns diários, aquilo que o Senhor havia feito na vida dele. Por que isso? Porque o Senhor Jesus Cristo, como nós vimos, ele expressou uma promessa de que quando eu me submeto à vontade de Deus, Deus se interessa por mim. Deus se interessa pela minha vida. Quando Deus se chama de Pai,
quando Deus pede que nós chamemos Ele de Pai, isso não é apenas um apelido carinhoso, Ele se considera nosso Pai mesmo, e Ele tem toda a disposição de suprir as nossas necessidades naquilo que nós precisamos, seja nas nossas vidas particulares, seja na obra do Senhor. Porém, Jesus ensinou um princípio muito importante. Não basta apenas eu achar que eu vou pedir uma vez e o Senhor vai me atender. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, eu não sou atendido de primeira. Eu preciso insistir naquilo que eu estou pedindo. E o próprio irmão George Miller, quando os crentes viam as obras que Deus fazia na vida dele, pediu um conselho para ele. E ele chegou a escrever um livro falando sobre isso. Ele falou: irmãos, o princípio, o ponto importante é você nunca desistir. Porque eu mesmo hoje, existem coisas que eu pedi a Deus, que eu estou orando há muitos anos e eu ainda não fui atendido. Vê, um homem que Deus atendeu em tantas coisas, existiam coisas na vida dele que até aquele momento ele ainda não havia atendido. Mas ele dizia assim: mas eu sei que eu vou ser atendido, porque o Senhor fez uma promessa e Ele é fiel em cumprir isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, além de nós sabermos que Deus está disposto a nos atender, eu preciso mostrar a Deus que eu realmente confio nele. Então, o Senhor Jesus Cristo está ensinando um princípio muito importante aqui. Quando nós vamos pedir alguma coisa ao Senhor, nós precisamos ser insistentes. E precisamos continuar insistindo até o Senhor nos dar. E por que eu tenho que insistir? Porque eu posso confiar na bondade de Deus. Eu posso confiar no bom caráter de Deus. É isso que ele está falando. Não é igual Davi ali no Salmo 13. Muitas vezes nós nos colocamos na situação: Senhor, até quando eu vou continuar orando? Até quando, Senhor? E às vezes acontece isso conosco, mas o Senhor Jesus Cristo está pedindo para nós nos lembrar que nós estamos lidando com alguém que tem um coração completamente diferente do nosso. Ele mesmo disse: ora, vocês são maus, não são? Somos. Vocês são pecadores, não são? Somos. Mas se um filho de você chegar para você e falar: pai, mãe, me dá um pão, você vai dar uma pedra para ele? É lógico que não. Se um filho de você chegar: pai, me dá um peixe, me dá um doce, me dá um brinquedo, você vai dar uma coisa ruim para ele em troca daquilo de bom que ele pediu? Não. E aí Jesus entra com a conclusão. Então entenda, se vocês que são pecadores, que são maus, atendem bem os seus filhos quando eles pedem, imagine então Deus que é santo, que é bom, que é correto, que é perfeito. Ele vai fazer diferente? A questão de insistir na oração era tão importante que Jesus falou sobre isso várias vezes no seu ensino. Ele chegou a ensinar 2 parábolas para poder ensinar isso para nós. A primeira parábola, a parábola daquela viúva que estava fazendo uma petição para um juiz iníquo, lembra? Um juiz que era ímpio. E a outra parábola era a parábola do amigo importuno. A do amigo importuno é aquela história de que um homem já estava deitado, já estava da cama com a família dele, com a esposa dele, e de repente um amigo no meio da noite começa a bater na porta: amigo, olha, me ajuda, arranja 3 pães para mim, porque eu recebi um conhecido que acabou de chegar de viagem, não tenho nada para dar para ele. Ele falou: olha, camarada, desculpa, mas eu já tomei banho, eu já deitei, eu vou ter que levantar tudo de novo. E Jesus falou assim: se você continuar insistindo, mesmo que esse amigo não te atenda por causa da amizade, ele vai te atender por causa da insistência. Deus faz a mesma coisa conosco. E aí ele conta a parábola da viúva. Existia um juiz que era um homem de coração muito ruim. Ele não temia nem a Deus, não temia homem nenhum. Mas todos os dias diante dele era uma viúva. Naquela época, as viúvas eram mulheres completamente desvalidas. A lei não protegia elas em quase nada. Então o juiz não tinha obrigação nenhuma de atender um pedido de uma viúva. Mas uma viúva completamente desvalida ia todos os dias e falava: Senhor juiz, meritíssimo,
por favor, julga a minha causa e resolve meu problema com o meu adversário. E o juiz todos os dias rejeitava. Mas chegou um dia que ele chegou e pensou assim: olha, eu não tenho medo de Deus, eu não tenho respeito por rei nenhum, mas eu vou atender o pedido dessa mulher para ela parar de me incomodar. Então, se um ser humano cheio de erros, cheio de falhas e cheio de limitações, atende um pedido de alguém por causa da insistência, Jesus está dizendo que Deus que é bom, Deus que é santo, Deus que é amoroso, Ele vai atender o pedido daquele que pede algo para Ele, quando essa pessoa insiste. Deus apenas não atenderá o pedido de alguém, se esse pedido for feito, pedindo algo que seja contrário à sua vontade. Mas ainda assim, o Senhor atenderá essa oração de alguma forma. Lá em Tiago, ele diz assim: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastares em vossos prazeres. Mas se aquilo que eu estou pedindo está dentro da vontade de Deus, e se eu sou uma pessoa que realmente recebi Jesus Cristo no meu coração, tudo aquilo que eu pedi ao Senhor, dentro da vontade do Senhor, eu receberei. Porém, eu preciso continuar insistindo. E é isso que Jesus está falando. Você pediu uma coisa ao Senhor, você não recebeu, continue insistindo. Porque essa coisa pode parecer impossível para você, mas para Deus nada é impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. E as únicas coisas que não são atendidas são as orações que pedem aquilo que é errado e as orações que são deixadas no meio do caminho. Se Deus não te atendeu, é porque ainda não chegou o momento de ser atendido. Mas Ele pede e espera que nós continuemos a pedir. E se nós continuarmos a pedir, o Senhor nos atenderá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso dizer para os irmãos, pelo meu testemunho, de que grande parte das coisas que eu pedi ao Senhor em oração, eu fui atendido. Algumas orações foram atendidas rapidamente. Outras orações demoraram algum tempo para ser atendidas. E até hoje eu tenho coisas que estou pedindo ao Senhor já faz anos e ainda não fui atendido. Mas eu não esmoreci na minha fé, porque eu sei o que eu estou pedindo, que aquilo que eu peço está dentro da vontade do Senhor, e eu sei para quem eu estou pedindo. Eu estou pedindo para um Pai amoroso, que me ama e que se preocupa comigo. Então você pode ficar despreocupado, porque Deus tem interesse em suprir as suas necessidades. A partir do momento em que você resolveu aceitar Jesus como Salvador, você resolveu entregar sua vida ao Senhor, Ele assumiu a responsabilidade de cuidar de você. Ele colocou à sua disposição o seu poder e a sua autoridade. Dentro da vontade do Senhor, dentro daquilo que a Bíblia diz que nós podemos pedir, você pode pedir qualquer coisa e você será atendido, desde que você continue insistindo sem esmorecer. Esse é o princípio. Mesmo que naquele momento eu não seja atendido. Porque nós vimos ali no Salmo 13, Davi falando assim: Senhor, até quando eu vou ser atendido? Mas tem um outro salmo que eu esqueci o número, em que ele diz bem assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um charco horrível, de um lago de lodo. Firmou os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Ou seja, em um momento Davi estava falando: Senhor, até quando eu vou ser atendido? Depois ele falou: não, eu esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu minha oração e me atendeu. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante que nós cristãos tenhamos uma vida de oração. Eu costumo dizer, porque eu vi isso na Bíblia Sagrada, que um cristão que não tem uma vida de oração é um cristão que não anda com Jesus Cristo.
É impossível, irmãos, uma pessoa dizer que é serva de Deus e não ter uma vida de oração, porque vida de oração é mandamento, não é opção. O apóstolo Paulo, quando estava falando sobre a armadura de Deus, no final daquela descrição da armadura, ele fala: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda oração e súplica por todos os santos. Nós temos que ter uma vida de oração, e nós temos que vigiar para manter essa vida de oração. Porque, irmãos, nós conhecemos as nossas necessidades. Nós conhecemos as necessidades dos nossos entes queridos, nós conhecemos a necessidade da igreja, nós conhecemos a necessidade dos pecadores que precisam ser convertidos, nós conhecemos as necessidades da obra do Senhor, e o Senhor está com as suas mãos cheias, prontos a nos atender. Só que Ele espera ver de nós o nosso empenho, porque como é que o Senhor vai nos atender se nós não somos fiéis? Se a palavra de Deus fala que eu tenho que ter uma vida de oração, e eu tenho preguiça de orar, como é que Deus vai me atender? Como é que você acha, então, que Deus vai atender você, se você tem má vontade de se dedicar em oração por você e pelos seus entes queridos? Quando Deus não nos atende, não é porque Ele é mau, é porque nós fomos irresponsáveis no nosso compromisso. Então, foi estabelecido esse princípio do insistir, para ensinar para cada um de nós que é importante ter uma vida de oração. É importante você ser insistente na oração. É importante você ter aquele compromisso de oração com Deus. E não é uma questão de religiosidade, é uma questão de amor. Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor, não porque ele era obrigado religiosamente, mas porque ele amava estar na presença do Senhor. Quando você vê as visões de Daniel, quando o anjo Gabriel apareceu para Daniel, ele falou assim para ele: Daniel, homem muito amado. Sabe por que ele era muito amado? Sabe por que Deus amava ele? Porque Daniel amava Deus. O momento de oração de Daniel era uma coisa tão importante que até quando ameaçaram a vida dele, ele não se importou. Ele preferiu ser jogado numa cova dos leões do que deixar de orar um dia a Deus. Então o Senhor está esperando isso de cada um de nós. Ele está esperando que você assuma a responsabilidade de ser um intercessor. A igreja precisa de intercessores, a sua família precisa de intercessores, as pessoas lá fora precisam de intercessores, os pecadores precisam de intercessores, o mundo precisa de pessoas que calejem os joelhos. E é justamente para incentivar o costume de orar que o Senhor determina que nós insistamos naquilo que nós pedimos. Porque é assim, se eu pedir uma coisa para o Senhor e Ele atender rápido, eu vou falar, mas eu vou continuar orando para quê? Eu pedi uma vez, já fui atendido. Mas se você precisa muito de uma coisa e o Senhor vai enrolando para poder entregar, aí isso vai te incentivando a continuar pedindo, e você vai pegando o hábito de orar. Vocês entendem? Deus não demora para atender a oração porque Ele é sádico, porque Ele gosta de ver os outros sofrer. Ele demora para atender a oração para colocar em você o costume de orar, para colocar em você o costume de ser o intercessor, para que você possa entender o quanto é importante aquele momento em que você vai lá para o seu canto, dobra os seus joelhos e intercede ao Senhor. E quantas maravilhas o Senhor faz na vida daquele que busca Ele em intercessão. Quantas maravilhas o Senhor faz. Quantas coisas maravilhosas o Senhor fez na minha vida, irmãos, quando eu dobrei os meus joelhos e insisti pedindo algo ao Senhor. Se eu fosse contar aqui para vocês, eu ia levar bastante tempo. Alguns irmãos até conhecem alguns dos meus testemunhos. Mas o Senhor é bom, não é porque eu sou santo, não é porque eu sou perfeito, não é porque o presbítero Emerson é mais crente do que ninguém, não. É porque eu criei na palavra do Senhor e coloquei em prática aquilo que eu aprendi. E é isso que o Senhor está requerendo de você. O Senhor está falando, olha, insista em pedir e você vai receber. Insista em procurar e você vai achar. Insista em bater na porta e vai chegar uma hora que a porta vai ser aberta. Eu gosto muito da versão antiga da João Ferreira de Almeida, porque ele repetia as palavras e dava aquela impressão de que você tem que insistir. Pedir, pedir, vos será dado. Buscai, buscai e achareis.
Batei, batei e vos será aberto. A oração é atendida por aquele que insiste. É o que Jesus está ensinando. E nós vimos isso no caso de Davi. No Salmo 13 ele está falando: Senhor, até quando eu vou orar e o Senhor não vai me atender? Lá no Salmo 100 e pouco ele está falando: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem necessidades, não tem? Você tem necessidades. Você tem preocupações. Tem preocupações, não tem? Ou será que eu sou o único que tem preocupações aqui? Todos nós temos necessidades. Todos nós temos preocupações. Todos nós temos dúvidas. Irmãos, quantas vezes eu tirei até dúvida doutrinária com o Espírito Santo. Você sabe o que é maravilhoso? Você dobrar o joelho e falar: Senhor, explica para mim isso aqui na palavra. E o Espírito Santo vinha explicar para você, você escutar a voz dele falando clarinho: ó, isso aqui é assim, assim, assim. E não é porque a gente é santo. Tem gente que escuta essas coisas e fala: ah, é porque o irmão fulano é mais santo. Não é nada disso. É porque Deus fica feliz quando você vai lá e busca Ele. O Senhor também quer que você insista na oração, porque quanto mais você fala com alguém, mais profundo fica o relacionamento. Não é assim? A gente fala bastante com as pessoas com quem a gente tem relacionamento, não é? O que a gente faz? Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente não quer se relacionar com uma pessoa? A gente corta a conversa. Não é assim que a gente faz? Cortar a conversa é sinal que eu não quero relacionamento com aquela pessoa. Mas quanto mais eu falo com uma pessoa, quanto mais eu procuro uma pessoa, quanto mais eu insisto em ir lá puxar conversa com uma pessoa, mais eu mostro para essa pessoa que eu quero ter um relacionamento com ela. Mais eu mostro para essa pessoa que essa pessoa é alguém importante para mim. E é isso que Deus está esperando de cada um de nós. Deus está esperando que você mostre para Ele que você se importa com Ele. Deus está esperando que você mostre para Ele que você quer se relacionar com Ele. Deus está esperando que você mostre para Ele que Ele é importante para você. E você vai demonstrar isso para Deus com o seu costume de oração. Quanto mais tempo você dedicar para estar falando com o Senhor, para estar insistindo com o Senhor a respeito daquilo que você precisa, a respeito daquilo que você pede, mais e mais o seu contato com o Senhor vai se aprofundar. É por isso que nós precisamos pedir. Não há como um cristão ter relacionamento com Deus se ele não tem uma vida de oração. E volto a repetir, para incentivar o cristão a ter uma vida de oração, é que o Senhor muitas vezes demora em atender os nossos pedidos. Ele demora justamente que é para poder te dar um incentivo a mais. Não, meu filho, continue orando, continue pedindo, continue conversando comigo, continue estreitando os laços, porque quanto mais você conversa com Deus, mais Deus se torna o seu pai e mais você se torna filho dele. Não apenas no título, mas também de fato e de direito. Então, se você tem algo que você precisa, pode pedir ao Senhor. Está dentro da vontade do Senhor? Pode pedir, porque Deus não atende coisas que são contra a vontade dEle. Eu me lembro que eu estava há anos lá na igreja do Quarto Centenário e vi uma profeta se levantar e o Senhor falava assim na boca dela: existe alguém aqui entre vocês que está orando a mim pedindo que eu tire a vida de alguém. Eu quero te dizer uma coisa, nunca mais me peça isso, o Espírito Santo dizia. Nunca mais me peça para tirar a vida de alguém, porque eu não vim para tirar a vida, eu vim para dar vida. Ore a mim para converter, peça que eu converta e eu vou converter. Mas nunca mais me peça para tirar a vida de alguém. Até mesmo quando a nossa oração não é atendida, o Senhor nos dá uma satisfação. Mas orações que são feitas contra a vontade do Senhor, o Senhor não atende. Mas qualquer coisa que você pedir, que está dentro da vontade do Senhor, que está dentro das suas necessidades, pode pedir, o Senhor vai te dar. E se o Senhor não te der naquele momento, insista. Insista, entendendo que o Senhor está demorando para te atender, justamente que é para poder te incentivar mais a buscar o Senhor. Ao fazer isso, você vai poder ver aquilo que Jesus Cristo disse: se creres, verás a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos ficar em pé, queridos? E vamos falar com o Senhor agradecendo por esse ensinamento que Ele nos deu da sua palavra hoje. Muito obrigado, Senhor. Nós somos profundamente gratos ao Senhor, porque apesar de nós sermos maus, apesar de nós sermos pecadores, o Senhor se importa conosco, o Senhor se importa com o nosso bem-estar, o Senhor se importa com as nossas necessidades. Nós estudamos a Tua palavra nesse momento e aprendemos sobre a importância de orarmos e insistirmos em pedir alguma coisa, conforme o ensinamento do Teu Filho. E nós queremos aplicar isso nas nossas vidas, Senhor, porque por causa da nossa carnalidade, por causa do nosso cansaço, por causa da influência do maligno, muitas vezes nós deixamos de orar, Senhor. Nós não insistimos no costume de orar, e é muito importante para cada um de nós termos uma vida de comunhão com o Senhor através da oração. Por isso eu primeiro peço que o Senhor nos perdoe pelo pecado de sermos irresponsáveis na oração. Nós que temos sido irresponsáveis na oração, pedimos perdão ao Senhor e pedimos que o Senhor nos dê uma nova oportunidade a partir deste momento, para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo e possamos fazer como Daniel, dedicar momentos na nossa vida, onde estaremos conversando com o Senhor, orando o Senhor para participar da nossa vida e participando da Tua vida através da oração, Senhor. Faça de nós homens e mulheres que buscam o Senhor em vontade, em espírito e em verdade. A cada um de nós, eu peço em nome do Senhor Jesus, que cada irmão e cada irmã que aqui está, que tem pedido algo ao Senhor que está dentro da Tua vontade, eu peço por gentileza, Senhor, atenda a oração do meu irmão e da minha irmã, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado por meio de Jesus Cristo, como disse o Teu Filho. Tudo que pedires, tudo que tiveres necessidade de pedir em oração e recebereis, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Nós queremos glorificar o Teu nome, então, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, atenda nossas orações, Senhor, atenda nossas orações para que nossa fé seja edificada, e nós possamos realmente caminhar uma vida com o Senhor, uma vida, Senhor, que nos leve a ser instrumentos para a glória do Teu nome e progresso do Teu reino. Eu peço isso em nome de Jesus. Se existe alguém entre nós que tem a sua fé desvanecendo, que está perdendo a sua fé, meu Pai, no Teu cuidado, no Teu amor, ó Deus, manifesta a Tua glória para este irmão, para esta irmã, para esta pessoa. Atende, Senhor, a necessidade dele e mostra para ele que o Senhor o ama, que o Senhor o quer do Teu lado, fazendo a Tua vontade. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos tenham um pouquinho de paciência, nós vamos ter um momento muito especial agora, que é a apresentação da bebê Elisa. E nós vamos começar com um louvor, né? Em nome de Jesus, juntamente com o nosso Ministério de Criança e Adolescente. Nós vamos começar adorando ao Senhor nesse instante. Então, fica à vontade, em nome de Jesus.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, lá no Salmo 139, verso 13 ao 17, ela nos diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Olha que coisa gloriosa. Deus fez isso com a vida da nossa querida Elisa Camilo Marques de Souza. Olha, foi no dia 11 de março. Ela nasceu no Hospital Hermelino Matarazzo, às 2 horas, às 14 horas. Ela nasceu e foi nesse dia. Os pais, gostaria de convidá-los já para estarem vindo aqui à frente, se posicionarem aqui. É o nosso irmão Maurílio Camilo de Souza Júnior. E ela é filha de Thaís Marques de Paulo Souza. Os avós, os tios e todos que estiverem aqui também podem vir. O avô paterno, o diácono Maurílio Camilo de Souza. A avó paterna, Sônia Maria de Souza. E a avós materno, Maria Cristiane. Se quiser vir, fica à vontade, pode vir aqui também. E a tia Miriam, né? Pode vir também. Se tiver mais alguém da família que queira vir, fique à vontade, tá certo? Olha que família linda, né? Em nome de Jesus, como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Amados irmãos, a Bíblia afirma que os filhos são herança do Senhor, são um presente que Deus nos dá, um presente que Deus nos entrega, né? Portanto, pais têm uma responsabilidade imensa. Como é que você lida com a herança que alguém lhe entrega? Com algo que alguém coloca na sua mão. Então, é com responsabilidade, com compromisso. Nós temos que velar pelos nossos filhos, nós temos que cuidar dos nossos filhos. Então, suplicar as misericórdias do Senhor para que a gente seja um instrumento de Deus na vida dos nossos filhos. E o principal propósito é da gente conduzi-los ao encontro com Cristo. Esse é um dos chamados do Senhor para o pai e para a mãe. Nós temos essa cerimônia, né, de apresentação do bebê. Mas onde tem base para isso? A gente vê em Jesus, os pais, Maria e José, eles levaram Jesus. O texto, se você quiser acompanhar depois, Lucas 2, 22 em diante. De acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, apresentar Jesus ao Senhor. Olha que coisa. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e santo, estava sobre ele, que era Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre eles. Nesse momento está aqui os pais, né? Da nossa Elisa, né? Júnior, Thaís, nós estamos aqui reunidos nesse momento mais do que especial, de muita felicidade, né? Da mesma forma que José e Maria levaram Jesus, eles estão trazendo ao altar de Cristo a sua filhinha. Isso é maravilhoso, irmãos. O templo de Deus está presenciando isso agora. Nós vamos fazer os votos. Gostaria de pedir aos pais e eles respondam diante da igreja de Jesus, diante de todos aqui. A primeira pergunta é, diante desses votos, vocês apresentam esta menina
em solene e sincera dedicação a Deus? Vocês prometem diante de Deus e desta igreja criar essa criança no temor do Senhor? Vocês prometem guiar essa criança diariamente no pleno conhecimento do Senhor? Vocês prometem instruí-la para que conheça Cristo como seu Salvador pessoal? Prometem dar a esta criança um exemplo sólido e piedoso de vida cristã? Amém. Então, queridos pais, diante deste compromisso que foi assumido aqui por vocês, e sabemos que a palavra do Senhor, ela nos conclama para que a gente leve a sério os compromissos que colocamos diante de Deus. E eu creio que o Senhor, o Espírito Santo, o nosso Deus vai estar ajudando vocês nesse processo. Nós vamos orar agora pela nossa bebê. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se consigo. Já faz tempo, os meus já cresceram, viu? Oh, Senhor. Vamos nos colocar de pé, igreja? Eu quero que você levante suas mãos para cá, juntamente comigo. Nós vamos apresentar a Elisa agora ao Senhor. Deus glorioso. Como é maravilhoso esse momento, Senhor, como é especial, Deus. Nós queremos agora apresentar a Elisa diante da Tua presença. Deus, que o Senhor possa ajudá-la, Pai, no crescimento, no desenvolvimento, que a Tua bênção esteja sobre esta criança. Senhor, ajuda os pais, meu Deus, nesse processo de educação, nesse processo de levá-la a se encontrar com o Senhor Jesus. Nós suplicamos essas misericórdias na certeza, Senhor, de que o Senhor pode fazer isso. Deus, dá saúde a essa criança, meu Deus, que ela cresça em sabedoria, que ela cresça em estatura, Senhor, que ela cresça com a Tua paz, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, que a Tua bênção, Senhor, coloca, Deus, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Por isso, Senhor, coloca o anjo, Senhor, para proteger essa criança nos seus passos, na sua vida, Senhor Jesus. Que essa família, meu Deus, possa cada dia ver o desenvolvimento dessa criança abençoada pelo Senhor Jesus. Meu Pai, da mesma forma, Senhor, eu oro pelos pais, pelos avós, por cada familiar, que eles ajudem, meu Deus, também essa criancinha, Pai, a Elisa, a crescer, Senhor, e se dirigir para se encontrar com o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pai, no nome de Jesus, e como Teu servo, Senhor, humildemente, aqui estamos juntos reunidos, e nós apresentamos a Ti, a Elisa, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. O Ministério de Criança e Adolescente estará dando a primeira Bíblia, né? E o certificado agora para os pais de que Elisa foi apresentada ao Senhor nesta data. Glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Agradeço a todos. Podem. Vamos tirar as fotos, né? Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar ao Senhor pelos enfermos da casa do Senhor e a gente já despede com a bênção apostólica no final. Vamos apresentar a esposa, né, do nosso diácono Edson, que ela se encontra tendo reações, né, da vacina. Vamos orar a Deus, né, vamos orar pelos pedidos que estão no grupo de oração, né, pela família lá que está enlutada. Vamos orar pela a mãe da nossa diaconisa Selma, né, vamos orar a Deus, pedir ao Senhor a cura, que o Senhor possa estar completando a obra na vida dela, né, e todos os irmãos da igreja de Cristo. Amém? Então, vamos orar a Deus. Pai, mais uma vez nós nos achegamos a Ti, muito agradecido por esse culto precioso, Senhor, muito agradecido por esse momento na Tua presença. Senhor Jesus, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Deus, eu quero louvar a Ti, Senhor,
e te agradecer, Senhor Jesus, pela escola bíblica, pela mensagem bíblica, por esse instante na tua presença. E agora, Senhor, nós queremos suplicar as tuas misericórdias, Senhor, em favor dos teus servos que estão passando por problemas de enfermidade, Senhor Deus. Pai, visita cada um nesse instante, Senhor. Cura, sara, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Pai, aqueles que estão lutando contra o Covid, Pai, vai ao encontro de cada um, Senhor Jesus. Protege, livra, Senhor Jesus, os enfermeiros, os médicos que estão na linha de frente, no atendimento, no combate a essa enfermidade. Deus, reveste de poder, reveste de autoridade, Senhor. Dá sabedoria, meu Deus, guia, protege, livra, Senhor Jesus, as pessoas que estão trabalhando nessa área. Pai, é no nome de Jesus que oramos. Também sobre aqueles que estão nas UTIs, estão nos médicos, nos hospitais, Senhor, lá com problemas, meu Deus, agora estão diante do teu altar. Senhor, no nome de Jesus, oramos por toda a tua igreja, todos os pedidos que aqui foram feitos, Senhor, entra com a tua providência, Senhor Jesus, opera um milagre, meu Deus, opera, Senhor, maravilha no meio do teu povo, Senhor Jesus. Senhor, é no teu santo nome que oramos e suplicamos estas misericórdias, Deus. Nós te agradecemos por mais esse culto, e nós finalizamos esse culto dizendo assim, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, e que a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Amém, Senhor Jesus. Amém. Fica à vontade, irmãos. Agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos ofertar ao Senhor também, né? Vamos orar pelas ofertas. Os irmãos trouxeram oferta, podem estar ofertando. Queridos, vamos orar pelas ofertas, né? Vamos orar pelas ofertas que a gente não fez menção. Senhor Deus, nós nesse instante queremos também pedir a tua bênção sobre os ofertantes e dizimistas da tua casa. Senhor, o Senhor conhece a vida de cada um dos teus servos, as lutas, Senhor Jesus, os empreendimentos dos teus servos, o trabalho dos teus servos, a empresa que os teus servos estão. Senhor, abençoa, Pai, no nome de Jesus, que os teus servos, Senhor, sejam bem-sucedidos, que a tua bênção seja sobre a tua vida. Nós queremos te louvar, Senhor, por meio das nossas ofertas, por meio dos nossos dízimos nesse momento. Recebe, Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo, como louvor ao teu nome, como uma exaltação a ti, Senhor, aleluias. Grande, Senhor Jesus, é o Senhor. Abençoa, Senhor, cada ofertante, cada dizimista da tua obra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos trouxeram sua oferta, pode estar colocando. Queridos, recadinho, né? Amanhã nós vamos cultuar ao Senhor, vamos estar aqui. Venha, participe, é muito importante que você esteja na casa do Senhor, né? Venhamos cultuar a Deus, né? Nos domingos, a partir das 18 horas. Nós estamos aqui na casa do Senhor, entronizando, bendizendo o nosso Deus. Então não perca, faça um esforcinho para vir à casa do Senhor, será maravilhoso, né? As bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Desde já agradeço cada visitante, cada irmão que aqui está, que Deus derrame uma bênção toda especial sobre vocês. No nome de Jesus. Amém?